com W. Ok? Com W. Eu já ouvi esse áudio. Já ouviu? Gostou? Botei lá. As pessoas dizem que as pessoas andavam nas ruas. Só de lembrar do sermão já começavam a chorar. Ao ouvirem as pregações, as pessoas choravam arrependidas. Tá? Ó, existem dois períodos, sabiam? Existe o período de Josias e o período de Zedequias. Lembra lá na Bíblia? Quando o sacerdote Ilquias achou o livro da lei, lá no templo, levou para Josias, o que Josias fez? Rasgou as vestes, proclamou um arrependimento e uma reforma religiosa. Depois, o profeta Jeremias escreveu uma carta endereçada ao rei Zedequias. O que Zedequias fez? Rasgou a carta, que era um recado de Deus. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Zedequias. Ao invés de nós nos arrependermos e chorarmos, nós queremos rasgar a pregação dos pastores. Nós queremos, nós dizemos, o pastor foi levado pela emoção. Aquilo não foi de Deus, não. Pô, que palavra pesada, vou processar esse pastor. O pastor pregou ontem, trouxe a palavra ali do servo de Batimeu, falando, para largar assim a capa. Quando Jesus mandou chamar, no momento que o professor levou o recado para ele, ele já levantou e tirou a capa. Já foi meio... Amém, glória a Deus. Mas não foi aquela pregação de, tira a capa, senão vocês vão para o inferno. Não, foi assim, igual no ponto de vista do seu irmão falou agora sobre está querendo ouvir o pastor, querendo modificar a história. Então, ao inverso disso, ele se prostrou, se prontificou, se posicionou perante o Senhor, É interessante. Não deixem de ouvir pecadores nas mãos de um Deus irado. Não deixem de ouvir. Então, isso levou à conversão em massa também nos Estados Unidos, século XVIII. E olha só que legal, sabe quem foi que levou o avivamento para a Nova Inglaterra? Que influenciou também Jonathan Edwards? Quem foi? George Whitefield. George Whitefield influenciou Wesley, chamando Wesley para pregar ao ar livre. E influenciou Edward quando pregou na igreja de Edward. A história diz que Edward se sentiu impactado pela pregação de George Whitefield. Isso está nos livros de história. Não, acho que não está nesse meu aqui não, mas está em outros livros de história. Tá? Então esse aí é o primeiro avivamento. Então, essas pregações levou as igrejas a estarem repletas de fiéis novamente, tá? E Wesley ele tinha por preferência pregar próximo às grandes fábricas. Tem um motivo de ser. Pregar para aquelas pessoas que não tinham tempo de ir para a igreja, porque trabalhavam até tarde da noite. Ele ia lá e pregava. As sociedades metodistas, ou seja, a igreja metodista, elas foram fundadas aí. Então, assim, para a gente se apressar um pouquinho, vamos lá. A segunda onda de avivamento foi no século XIX, também na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, através de Charles Spurgeon, 19. Através de Charles Spurgeon, na Inglaterra, e nos Estados Unidos, através de Dwight Lyman Moody, e através de... Tem um outro lá que agora me foge da memória o nome dele. William Seymour? Não, William Seymour é do século XX. Dwight Lyman Moody
e o outro agora eu não lembro. Depois, daqui a pouco a gente lembra. Tá? Teve vários, né, ali também. Ok? E isso também levou aqueles primeiros avivalistas, né? O John Whitfield, Wesley e o outro Edwards faleceram. Aí, nesse período, Deus levantou. O diferencial desses é que a maioria deles não tinham curso de teologia, mas eram pessoas que liam muito a palavra de Deus. Liam muito a palavra de Deus. Tá? Tinha alguns teólogos, um deles era tem um conhecidíssimo, que agora me foge da memória o nome dele. Ele era um advogado dos Estados Unidos, agora me foge da memória o nome dele. Tá? Eles levaram o avivamento. Tá? E no século XX, para fechar, teve o famoso avivamento da Rua Azusa. É da onde surge a nossa denominação, a Assembleia de Deus surgiu daí. Onde um pregador chamado o Parham, ele abre uma escola bíblica nos Estados Unidos, ali na região próxima a Los Angeles. E William Seymour era um jovem, lembrando que naquele tempo a Inglaterra, os Estados Unidos era um país extremamente preconceituoso. William Seymour era um jovem casado, um jovem negro, tá? E Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Então Deus começou a usar o William Seymour. Ele foi aluno de Parham. Ele creu no falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Tá? Esses movimentos, inclusive, já começaram a acontecer através do ministério de Wesley, na Inglaterra, e de Edwards nos Estados Unidos. Só que eles não chamavam de batismo com o Espírito Santo. Eles chamavam de segunda bênção. Tá? E aí, Parham, ele foi um dos primeiros a chamar de evidência de batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. É claro, ele leu lá em Atos, na passagem que fala da conversão de Cornélio, que os judeus que estavam ali, os da circuncisão, só viram que os gentios foram batizados com o Espírito Santo quando eles ouviram os gentios falando em língua. Então, Parham foi um dos primeiros a ensinar que falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, e de fato porque está no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Das 4 narrações de batismo com o Espírito Santo, 3 escreve o falar em línguas. Tá? Então, William Seymour creu e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Depois ele veio se não me falha a memória, foi em 1905, ele veio para a cidade de Los Angeles e fundou um antigo armazém, uma igreja, se não me falha a memória, chamada Missão da Fé Apostólica. E ele começou a pregar. E dizem que jornais noticiaram que curas e milagres estavam acontecendo ali. E 2 missionários suecos da Suécia, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Gunnar Wingren veio para os Estados Unidos para cursar teologia, para voltar para a Suécia como pastor. Tá? Nós sabemos que na Igreja Batista, para ser pastor, tem que ter o curso de bacharel em teologia. Então,
o Gunnar Wingren ele veio para os Estados Unidos para cursar o bacharelado, tá? E Daniel Berg já estava aqui. Eles foram avivados, eles não se conheciam antes, vieram se conhecer aqui. Eles foram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa, creram, foram batizados com o Espírito Santo, receberam uma profecia dizendo que era para eles virem para um lugar chamado Pará. Belém do Pará. Isso. Aí a igreja lá. Isso. Aí ele olhou no mapa e descobriu que o único lugar do mundo que tem esse lugar, Pará, Belém do Pará. é Pará. Né? O estado do Pará, a capital é Belém, né? O avô da minha esposa foi o primeiro lá da igreja lá. O primeiro lá. Que bênção! Olha que legal! Minha esposa conta isso. Minha esposa é do Belém, né? E o avô dela lá, tal, foi um dos fundadores. Eles mesmo, né? Glória a Deus! Olha, pergunta ela se ela lembra o nome, vou falar para relatar a história. Ela veio lá com 8 anos, né? Mas só que a minha sogra já falava e ela falava também, entendeu? E Repassa sempre a história. era de lá, De lá no dia ela contou até na igreja que a gente foi, que ele foi um dos, entendeu? Dessa igreja aí, lá. Que bênção! Só atrás de repente a gente até bota na nova edição do livro. O nome do avô dela. Que bênção! Maria, o teu avô e tal, entendeu? Mas, então, continuando, aí em Belém do Pará, então, eles foram morar e congregar no porão da Igreja Batista. Gunnar Wingren ia para a escola aprender português, Daniel Berg trabalhava como um portor. Qualquer coisa, pastor, depois pega mais água lá, fazendo favor. Ele só tem só um pinguinho. Não está acostumado. Fazendo favor. Então aí você faz o favor, fecha logo lá para o lado. Deixando lá. Isso que agora... voltar mais lá, vai acabar já 9 horas. Já é 9 horas. Mas aí, adiantando aqui, quando eles aprendem a pregar em português, aí o pastor dá a oportunidade para eles falarem. Eles falam, né? Irmão, Jesus é bom, ele batizou com o Espírito Santo, ele salva, cura e leva para o céu. Aí o pastor não concordou e expulsou eles da Igreja Batista. E aí uma irmã daquele culto, chamada Celina de Albuquerque, ela vai para casa e fala assim: Senhor, ela ora, Senhor, se aquilo que os missionários falaram é de fato verdade, me batiza com o Espírito Santo. Ela e uma outra irmã, se não me falha a memória, outra irmã era chamada Maria de Nazaré, elas oraram mais ou menos 4 horas e depois foram batizadas com o Espírito Santo. Celina de Albuquerque foi a primeira pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, né, segundo a doutrina pentecostal. E aí, outros 14, alguns historiadores falam de 14, outros historiadores falam de 18. Irmãos da Igreja Batista creram na palavra do missionário e na casa da irmã Celina de Albuquerque começou o primeiro ponto de pregação da Igreja Assembleia de Deus, que deu origem depois, no dia, se não me falha a memória, 18 de julho de 1911, foi fundado a Igreja Assembleia de Deus. Lembrando que a Assembleia de Deus foi a primeira denominação a ser fundada no Brasil. Foi. Mas aí os irmãos poderão perguntar assim: mas presbítero Reginaldo, não já tinha a igreja congregacional? Tinha. Batista? Sim. Presbiteriana? Sim. Mas a igreja congregacional já tinha na Inglaterra, nos Estados Unidos. Jonathan Edwards era da igreja congregacional. A igreja batista já tinha nos Estados Unidos. A igreja presbiteriana já tinha nos Estados Unidos, mas a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil. Amém? Então, vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje.